Olá, olá, retornamos agora, né, para resolver a questão de número 43. Antes mesmo de resolver a questão de número 43, eu quero ir lá no meu exemplo, em que eu abordava um contexto de subtração e que eu teria aí uma morte nesse contexto. Bem, eu falei para vocês que nem toda morte que ocorre em contexto de subtração eu tenho latrocínio. Beleza, informação correta. Na hora de dar o exemplo, eu coloquei um homicídio em conexão consequencial. O Tício entra na residência, subtrai a coisa e depois ele emprega violência para assegurar a impunidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse exemplo, porque se o Tício entra na residência, subtrai a coisa e emprega violência para assegurar a impunidade e mata a vítima, ainda assim eu tenho um latrocínio. Estaria eu num contexto de roubo impróprio, em que a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime e para assegurar a detenção da coisa. Tranquilo? Então, muda esse exemplo, porque nesse exemplo ainda eu teria latrocínio, e eu mudo para um outro exemplo. Qual seria o exemplo, professor? Acho que até eu trabalhei esse exemplo. Coloca o Tício entrando na residência, beleza, o Tício se apoderou lá de uma bicicleta, tranquilo. Quando ele estava saindo da residência, a vítima acordou, ele reconheceu a vítima e disse o seguinte: ora, você comprou drogas na minha boca de fumo e não pagou, estou te reconhecendo. Vou te matar por isso. E ele vai e mata a vítima. Nesse contexto, eu teria furto consumado e homicídio consumado. Tranquilo? E um homicídio consumado também com curso material de crimes não teria latrocínio. Tranquilo? Beleza. E o outro ponto também que eu quero é só esclarecer, acerca lá, quando a gente falava da bagatela imprópria. Só acrescentar mais uma informação. Qual seja, a bagatela imprópria, muito embora a doutrina venha fundamentando a bagatela imprópria lá no 59, na desnecessidade de aplicação da pena, o STF e o STJ não vêm admitindo a denominada bagatela imprópria. Então, veja, se o Tício, com emprego de arma de fogo, subtraiu um veículo, durante a instrução processual, ele entrou numa clínica, foi reabilitado, entrou numa igreja, restituiu o veículo, e o juiz, no final, entender que não há necessidade de aplicação da pena, para o STJ ou o STF, essa decisão do juiz merece ser reformada, porque o STF e o STJ não entende pela possibilidade da denominada bagatela imprópria. A doutrina aponta que eu teria, né? A doutrina aponta que nós teríamos a bagatela imprópria positivada no Código Penal. Quando, professor? Perdão judicial. Bem, aí seria até uma possibilidade, mas veja, mas uma possibilidade de desnecessidade de aplicação da pena que está positivada no Código Penal. Então, no que se refere ao perdão judicial, em que parte da doutrina entende que seria aí uma espécie de bagatela imprópria, beleza. Sendo possível, porque eu tenho previsão no Código Penal nas situações em que é possível o perdão judicial. Beleza? Tranquilo, então, vamos para a questão de número 43 agora. No dia 9/7/2017, Henrique foi parado em uma fiscalização da Operação Lei Seca. Após solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de Henrique, o policial militar que participava da operação suspeitou do documento apresentado. Procedeu então à verificação na base de dados do Detran e confirmou a suspeita, não encontrando o número de registro que constava na CNH, embora as demais informações, nome e CPF, a respeito de Henrique, estivessem corretas. Questionado pelo policial, Henrique confessou que havia adquirido o documento com Marcos, seu vizinho, que atuava como despachante, tendo pago R$2.000 pelo documento. Afirmou ainda que sequer havia feito prova no Detran.
Acrescenta-se que, durante a instrução criminal, ficou comprovado que, de fato, Henrique obteve o documento de Marcos, sendo este autor da contrafação. Aqui, ó. Autor da contrafação, né? Marcos. Então, é da falsificação. Marco é autor aí, né, da falsificação, não é isso? Isso. Além disso, foi verificado por meio de perícia judicial que, no estado em que se encontra o documento, em face de sua aparência, poderia iludir terceiro, como se documento idôneo fosse. Opa! Então, não há que se falar de crime possível. Não há que se falar de crime impossível, né? Vamos lá. Não há que se falar de falsificação grosseira. Logo, pode-se afirmar que a conduta de Henrique se amolda ao crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal. Questão correta, não é isso? Bom, professor, como essa questão está correta, veja, ele apresentou essa documentação atendendo uma determinação de um PRF, né? Carteira Nacional de Habilitação, policial militar que participava da operação, não, de um policial militar. Então, como pode ser, como essa questão está correta? Será que ele não estaria aí, não seria um crime impossível por obra do agente provocador? Calma, a gente vai verificar isso. Então, veja, a questão trata aí de uso de documento falso, previsto lá no artigo 304. Antes de entrar na pedra de toque, é claro que eu vou fazer aqui uma abordagem acerca do uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Aqui eu teria aí documento público e documento particular, no que se refere aí ao artigo 297 a 302. Eu vou chamar a sua atenção porque a carteira de identidade é um exemplo aí de documento público. No outro giro, um cartão de crédito ou de débito é um exemplo de documento particular, conforme consta lá no artigo 298, parágrafo único. Trata-se de um crime de preceitos remetidos. Eu tenho aqui o preceito primário remetido, remete lá aos artigos 297 a 302, e eu tenho aqui o preceito secundário remetido também. O agente vai responder lá na pena da falsificação ou alteração de documento. Eu vou chamar a sua atenção porque o agente deve fazer uso do documento. Portanto, se o documento é encontrado no interior da casa do agente durante o procedimento de busca e apreensão, ou até mesmo na posse do agente, não configura o delito. Então, se está sendo realizada uma busca na casa do Tício e os policiais encontraram uma carteira de identidade falsa na casa do Tício, não há que se falar em uso de documento falso. Por quê? Porque o Tício ele não apresentou esse documento aos policiais. Os policiais apresentaram, ele não usou esse documento. Então, o simples fato do agente possuir um documento falsificado, documento de identificação falsificado, não há que se falar na configuração do delito do uso de documento falso. Por quê? Porque ele não está usando. Deu para entender isso? Agora, é importante mencionar que a falsificação grosseira, e a gente já tinha falado lá na questão, configura crime impossível. Falsificação grosseira configura crime impossível. E o agente que usa documento verdadeiro de terceiro? O agente que usa documento verdadeiro de terceiro responde aqui no 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia. Ou, se o agente ele usa documento terceiro e aquele terceiro que tenha dado esse documento ao agente vai responder também.
ele responde porque ainda tem aqui no núcleo, no bojo do 308, a conduta de ceder a outrem, para que se dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Tranquilo? Então fica esperto aqui. Esse documento de terceiro é um documento verdadeiro. E o agente se utiliza desse documento para induzir, por exemplo, uma equipe policial a erro. Professor, mas aqui não teria o crime de atribuição de falsa identidade? Não. Porque esse 308, ele é mais grave. A falsa identidade, em relação ao 308, é subsidiária. Deu para entender? Tranquilo. A gente continua aqui batendo firme acerca desse uso de documento falso, porque vai cair na sua prova. A falsificação de documento e o uso pela mesma pessoa responde apenas na falsificação. O uso é pós-facto, impunível. Isso na pegada da doutrina majoritária. Porque a doutrina minoritária, e eu cito o professor Busato, entende que o agente deve responder pela falsificação e pelo uso. Mas a majoritária, apenas pela falsificação. O uso vai figurar como pós-facto impunível. Inclusive o STJ com essa pegada. Uso de documento falso versus concurso de pessoas. O Tício encomenda uma carteira de identidade falsificada e após receber a carteira passa a usá-la. Ora, se ele encomenda, ele vai figurar como partícipe da contrafação. Não há como ele responder pelo uso dessa documentação que ele encomendou, porque ele é partícipe na contrafação. Vai responder apenas pela falsificação, na figura de partícipe, seguindo inclusive a corrente majoritária nesse sentido. O uso de vários documentos falsos no mesmo contexto. O agente apresenta uma identidade falsa, apresenta um CPF falso, responde aqui por uso de documento falso, mas veja, na figura de crime único. O uso de vários documentos falsos em diversos contextos pode configurar tanto crime continuado ou concurso material de crimes, dependendo do caso concreto. E se o agente utiliza fotocópias sem autenticação? Ora, fotocópias sem autenticação não se enquadra no conceito de documentos para efeitos penais. Porém, podem ser usados para prática de estelionatos, muito embora não venha ofender a fé pública. Uso de documento falso versus exibicionismo. Ora, aqui comigo. Então, tem muito isso, né? O cara utiliza uma identidade falsa para mostrar para os amigos, olha aqui a minha identidade falsa. Se ele lança a mão de uma identidade falsa numa roda de amigos, não há que se falar na configuração do delito. Não há aí uma ofensa à fé pública. Deu para entender? Ele está utilizando, ele não está usando esse documento, veja, para estabelecer uma relação jurídica. Deu para entender? Ele não está usando esse documento para se identificar em face de uma solicitação de uma autoridade. Deu para entender isso? Ele usa aquele documento numa roda de amigos. Por um simples prazer de mostrar àqueles amigos que ele tem uma identidade falsa. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque se ele usa um documento falso, ele não tem ciência que esse documento é falso e depois ele essa ilicitude do documento passa a fazer parte da esfera de conhecimento dele, ou seja, ele tem um documento falso, e até então ele não sabe. E depois ele toma conhecimento que esse documento é falso, e ele continua usando, responde na figura do 304. Então, posterior conhecimento da ilicitude do documento, configura o delito se o agente continua usando aquele documento. E aí vem aqui uma questão, que é a questão que você levantou no início. Não é isso? Quando a gente fez a abordagem do nosso caso concreto. Uso de documento versus falsificação. Uso de documento falso em face de solicitação da autoridade, vem comigo. Vem comigo porque será que não vai caracterizar crime impossível? Considerando que esse agente apresentou essa documentação em face de uma solicitação de uma autoridade? Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente que entende que não há que se falar em crime impossível. Por que não? Porque o agente tinha opção. Tinha opção? Tinha. Ele poderia se manter silente, ou seja, em silêncio, não apresentar qualquer tipo de documento, falar que não tinha, ou apresentar um documento que é falso. Entre as duas opções, ele escolheu apresentar um documento que é falso.
Então não há que se falar em crime impossível. Corrente majoritária, inclusive a STJ tem decisão nesse sentido. Eu tenho uma segunda corrente que entende que quando o policial solicita essa documentação, nasce para aquele suspeito a obrigação de se identificar. Ora, estaria ele desenvolvendo uma ação em face de uma solicitação da autoridade. Nesse contexto, não iria configurar o 304. Essa corrente é uma corrente minoritária. A corrente majoritária é a corrente que entende que ainda assim vai configurar o 304 em face de uma solicitação de uma autoridade, o agente vai, se identifica e lança a mão de um documento falso. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque é a corrente majoritária, né? Inclusive defendida lá pelo professor Masson, Nutti, Busato, decisão do STJ nesse sentido. E aí eu tenho uma outra corrente, que é a segunda corrente, que é a corrente minoritária, e eu tenho o professor Luiz Regis Prado com essa pegada. Tranquilo? Beleza, então, né, a gente continua aqui para entrar na pedra de toque da nossa questão. A pedra de toque é porque quando o agente está conduzindo o veículo automotor e aí eles, né, tem lá uma carteira de habilitação falsa. Eu vou chamar a sua atenção porque na condução de veículo automotor você nem entra na discussão acerca dessas duas correntes. Por quê? Porque há uma determinação legal no sentido de que o agente é obrigado a estar aí de posse, né, lá da carteira de habilitação. Artigo 159 da Lei 9.503. Parágrafo 1º do artigo 159. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da carteira nacional de habilitação, quando o condutor estiver na direção do veículo automotor. Então, aqui comigo, o agente está conduzindo o veículo automotor, pressupõe, né, porque é obrigatório, que ele esteja com a carteira de habilitação. O simples fato dele conduzir veículo automotor já pressupõe o uso da carteira nacional de habilitação. Então aqui você não tem discussão. O agente vai responder. Tranquilo? Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Então aqui eu não entro nem na discussão se foi o policial que solicitou ou não, porque eu tenho aqui uma obrigatoriedade que decorre da lei. Eu vou chamar a sua atenção, antes mesmo de avançar para a próxima questão, acerca da perícia. Eu tenho uma decisão do STJ muito interessante. Veja que o STJ se externou. O crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, se consuma com a simples utilização de documento comprovadamente falso, dada a sua natureza de delito formal. A condenação na hipótese está lastreada na prova documental, testemunhal e na confissão do acusado. Dessa forma, nos termos da orientação desta Corte, inexistindo prévia manifestação da defesa, no sentido da necessidade da realização do exame pericial, na fase instrutória, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto lá no artigo 304, vem comigo. Então, o STJ disse o seguinte, veja, eu tenho a perícia para constatar que aquela documentação é falsa, tranquilo. Mas, na ausência da perícia, se eu tenho outras provas, como depoimento testemunhal, prova documental, e aqui no julgado, eu tenho inclusive a confissão lá do agente. Então, com esse acervo probatório, o STJ entende que a não realização da perícia não há que se falar em comprometimento da acusação. Deu para entender isso? Então, o STJ relativizando essa questão do exame pericial no que se refere a documento falso. Vem comigo na tela que tem mais, vem comigo na tela, né? Vem comigo na tela antes mesmo de avançar lá para a próxima questão. É importante o teor da súmula 17 lá do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Perceba que parcela da doutrina advoga a tese de que somente haveria que se falar em consunção quando o crime meio se revelar menor ou de igual gravidade em relação ao crime fim. Do contrário, haveria concurso material. E aí vem a nossa informação importante. Porém, o STJ, em sucessivas decisões, já admitia a aplicação da consunção entre estelionato, crime fim com pena abstrata menor, e o uso de documento falso, crime meio com pena abstrata maior. E aqui eu tenho um julgado, então é interessante esse julgado aí do STJ.
porque esse julgado do STJ, ele vai contra pensamentos doutrinários acerca da aplicação da consunção. Súmula 104 também é importante. Compete à Justiça Estadual o processo de julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Tranquilo? Súmula 200. O juiz federal competente para processar e julgar o acusado de crime de uso de passaporte falso é do lugar onde o delito se consuma, onde o delito se consumou. Beleza? Tranquilo. E eu vou chamar a sua atenção, coloco um A aqui, para a aplicação do princípio da especialidade. Porque se eu tenho um contexto de documento falso em sede de crime contra o sistema tributário, a aplicação do artigo 1º, inciso 4 lá da Lei 8137, e não do 304. Uso de documento falso em contexto de crime contra o sistema financeiro, aplicação do artigo 14 da Lei 7.492/96, não se aplica o 304. Uso de documento falso no contexto de crime falimentar, aplicação do artigo 175 da Lei 11.101/2005, não aplica o 304. Deu para entender isso? Então, depois aqui comigo, a gente fez esse jogo duro em relação ao uso de documento falso. Cai direto concurso delegado. São 35 mil candidatos. É por isso que eu fiz esse jogo duro total aqui. E tem muito mais informações, eu avanço agora para a próxima questão, vem comigo na tela. Larápios. Foi preso em flagrante pela prática de um crime de roubo. Ao se apresentar na delegacia de polícia para ser autuado, atribuiu-se identidade falsa. Aí, nessa hipótese, de acordo com o entendimento do STJ, estará cometendo crime de falsa identidade, questão corretíssima. Ele apresentou aí, ele atribuiu-se uma identidade falsa. É importante quando a gente trata desse crime do 307, que é a falsa identidade, aqui comigo, falsa identidade. Olha, se liga, falsa identidade, não há uso do documento. Deu para entender isso? Se o Tício fala que ele é o Mévio, e apresenta um documento falso, identificando como Mévio, eu tenho um uso de documento falso, e não falsa identidade. Na falsa identidade, o Tício apenas fala que ele é um Mévio. Deu para entender? Ele não apresenta a documentação. Vem comigo na tela. Porque esse delito, então, ele é subsidiário. Porque se ele apresenta uma documentação falsa, ele vai responder por uso de documento falso. Aqui na falsa identidade eu tenho a chamada falsidade pessoal. O agente não faz uso de documento. Caso venha fazer o uso de documento falsificado, deve responder lá pelo uso de documento falso, como eu tinha falado agora, né? Pois a falsa identidade é delito subsidiário. Atenção, isso é muito importante. Não demanda o tipo penal, ou melhor, o tipo penal ele demanda uma finalidade específica. Ou seja, o agente ele está ali se atribuindo uma falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. O verbo é atribuir, substituição de pessoa ou identidade ficta. Professor, identidade ficta eu não entendi. Aqui comigo. O Tício, ele diz que é o Mévio. E o Mévio é uma pessoa. O Mévio é identificável. O Tício agora ele fala que é o Caio. Caio Sauro. Professor, Caio Sauro não existe. Ele se atribui uma identidade de uma pessoa que não existe. É identidade ficta. Então ele pode se atribuir de uma identidade de uma pessoa que existe ou de uma pessoa que não existe. Ainda assim, eu tenho um crime configurado. Vem comigo na sua tela. Vem comigo na sua tela porque é um crime de forma livre também. Professor, não entendi. Porque, veja, o Tício ele pode mencionar que ele é o Caio, ou vamos supor que o Tício esteja ali num grupo de pessoas, né? Aí o delegado chega lá, que são os suspeitos, e o delegado pergunta, quem é o Mauro da Silva? Ao Tício, sem mencionar nada, levantando a mão, através de gestos. Então, é um crime de forma livre. Comigo na tela, né? Pode ser praticado de qualquer forma. Tá, eu vou chamar a sua atenção, olha o link. Vou fazer um link lá com a lei de abuso de autoridade. Porque, artigo 16, nova lei de abuso de autoridade.
deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção. Então, aquele policial que se atribui uma identidade de um outro policial na prisão de um preso vai cometer crime de abuso de autoridade, lá do artigo 16, princípio da especialidade. Não há que se falar em falsa identidade 307. No mesmo raciocínio, eu tenho o responsável pelo interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, que deixar de identificar-se ao preso ou atribuir-se a si mesmo uma falsa identidade, cargo ou função. É aquele delegado que estaria realizando um interrogatório, mas se identifica como sendo um outro delegado, uma outra pessoa. Artigo 16 lá da lei de abuso. Tá? Importante ainda, eu vou bater na falsa identidade com você, porque vai cair na prova e aqui o jogo é pesado. Falsa identidade versus uso de documento falso. Eu já tinha mencionado aqui. O agente deve responder apenas pelo uso do documento falso. A falsa identidade é crime subsidiário. Falsa identidade versus artigo 45, simulação da qualidade de funcionário público, aqui comigo. Se o agente se apresenta, aqui comigo, se o agente se apresenta apenas como policial, eu sou policial militar. Entendeu? Vai responder lá pela contravenção penal, do artigo 45. Agora, se ele tem uma finalidade, aquelas finalidades que nós analisamos aqui no tipo penal, responde na falsa identidade. Qual finalidade, professor? Aqui comigo. Então, se ele se apresenta como policial, mas veja, ele tem essa finalidade aqui, ó, de obter vantagem em proveito próprio alheio, ou por causar dano a outrem, responde no 307 e não pela contravenção lá do 45, que é a simulação da qualidade de funcionário público. Agora, se ele se apresenta como funcionário público, como policial militar, e vai realizar uma blitz, aí eu tenho usurpação de função pública, 328. E vem a pedra de toque da nossa questão, que é a falsa identidade versus o princípio da não autoincriminação. Nemo tenetur se detegere. Eu tenho um posicionamento do STJ mencionando o seguinte: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada de autodefesa. No mesmo sentido, né, aqui é do STJ, no mesmo sentido o STF também tem a decisão. Entendendo aqui comigo, entendendo que atribuição de falsa identidade para ocultar sua identificação, no sentido de se furtar da aplicação da lei penal, não está abarcada aí pelo princípio do nemo tenetur se detegere, princípio da não autoincriminação. O agente vai responder, STJ com entendimento simulado, com essa pegada, o STF seguindo no mesmo sentido. Esse mesmo raciocínio você vai aplicar lá no uso do documento falso. Se o agente usa um documento falso para ocultar sua verdadeira identificação, no sentido de se furtar da aplicação da lei penal, ainda assim ele vai responder lá pelo uso do documento falso no 304, mesmo raciocínio aqui no 307, vem comigo na sua tela. Vem comigo na sua tela, porque, veja, nem sempre, né? Eu coloquei aqui, esse material está muito top. Nem sempre o STJ se posicionou dessa maneira. Ao contrário, durante um bom tempo houve manifestação de suas duas câmeras criminais no sentido de que seria consolidar naquela corte o entendimento de que a atribuição de falsa identidade, visando ocultar antecedentes criminais, constitui um exercício do direito de autodefesa. O STJ já entendeu, aqui comigo, o STJ já entendeu que a falsa identidade, o agente que se apresentava como, por exemplo, o irmão dele, né, dizia que ele era o irmão dele para se ocultar aí da aplicação da lei penal, entendeu o STJ que estaria aquele agente lançando mão do princípio da não autoincriminação. Então seria um direito dele. É isso? Veja que isso não se sustenta mais. Para o STJ e o STF, há que se falar na configuração do 307. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Acabou? Não acabou não, que eu tenho mais informação aqui para passar. Vem comigo, antes de ir para outra questão. O jogo é pesado, que agora eu tenho a falsa identidade em face do silêncio. Professor, você já falou isso? Ainda não. Do modo como eu vou falar, não. Qual é o modo? Agora eu tenho um policial militar que ele vai autuar o Tício. Aí na hora que ele vai autuar o Tício, ele fala, seu nome é Paulo Rodrigues da Silva, né? Só que o nome do Tício não é Paulo Rodrigues da Silva. O nome do Tício é Roberto Rodrigues da Silva. Aí o Tício fica quieto, não responde nada. E o delegado continua o procedimento, como se o Tício confirmasse o fato, né? Seu nome é Paulo Rodrigues da Silva, né? Ele fica quieto. Deixou o delegado em erro, porque o delegado já estava em erro, mas ele deixou o delegado em erro. Será que
isso configura falsa identidade? Não. Não por quê? Porque não foi ele que induziu o delegado a erro. O delegado que já estava em erro. Entendeu não? Então, em face do silêncio, não configura o delito. Aí sim, eu venho para a próxima questão, vem comigo na tela. Batemos firme aqui em relação a essa questão, né? Vamos aqui para a questão de número 45. Eu vou chamar a sua atenção, porque essa questão de número 45 vai cair na sua prova. O crime de importunação sexual com elemento subjetivo específico foi criado pela Lei 13.718 de 2018, que revogou expressamente o artigo 61 do Decreto-Lei 3688 de 41, Lei das Contravenções Penais. Questão correta, né? Eu tenho aqui a revogação lá do delito da infração, a contravenção, isso, de importunação ofensiva ao pudor. Essa contravenção de importunação ofensiva ao pudor estava prevista aqui no artigo 61. Então, por exemplo, aquele agente, né, que persegue a vítima com convites sexuais era enquadrado aqui. Não só essa conduta, como, por exemplo, o beijo roubado, aqui na contravenção, o agente, né, que se encostava lascivamente em uma mulher dentro, já viu aqueles ônibus lotados e o cara se encosta ali, né, se posta ali atrás de uma mulher? Entrava aqui também no 61. O agente que passava as mãos nas nádegas da vítima e condutas similares. Eram condutas enquadradas lá pela doutrina majoritária no revogado artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, com essa pegada, inclusive, Bittencourt, Luiz Flávio Gomes e outros, né? O saudoso professor Luiz Flávio Gomes vem comigo na tela. E por quê? Eles tinham esse entendimento. Eles tinham esse entendimento fazendo homenagem ao princípio da proporcionalidade. Porque não teria como enquadrar essas condutas no estupro. O estupro que é considerado um crime hediondo. A Lei 8.072 dispensa um tratamento mais gravoso. Não é isso? Então, com base no princípio da proporcionalidade, essas condutas eram enquadradas lá no artigo 61. Acontece que ocorreu um caso em agosto de 2017, em que o agente praticou uma masturbação tendo uma pessoa determinada, praticando a sua ação e tendo uma pessoa determinada, em face de uma pessoa determinada. Esse fato ocorreu em São Paulo, esse agente foi levado para a delegacia, o delegado autuou no estupro. Essa tipificação foi sustentada? Não. Porque eu não tinha aí violência e grave ameaça. A mulher estava sentada na frente e ele praticou a masturbação atrás da mulher. Tá? Não foi configurada aí violência e grave ameaça. Estupro não teria como, mas mesmo assim ele foi autuado no estupro. Mas depois, essa classificação acabou não se sustentando. E a conduta dele foi enquadrada lá na contravenção do 61. Aí a sociedade entrou em desespero. Por quê? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque olha só a pena aqui do 61. Pena de multa, né? Pena de multa. Então veja, isso chamou muita atenção da sociedade comigo. Chamou muita atenção da sociedade. Como pena de multa? Entenderam ou não? E aí foi editada uma nova legislação, que a gente analisou aqui agora, criando o artigo 215-A, que é a importunação sexual. Vem comigo na sua tela. Vem comigo na sua tela, porque a Lei 13.718 revogou formalmente a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, criando uma nova figura penal prevista lá no artigo 215-A, que é a importunação sexual. Veja que não ocorreu uma abolício crimes. Por quê, professor? Porque, por exemplo, aquela conduta do agente se postar atrás de uma mulher em um ônibus lotado, passou a configurar, e ele fica ali atrás daquela mulher, praticando um ato libidinoso, se encostando, passou a configurar conduta enquadrada aqui no 215-A. Ocorreu aqui uma continuidade típica. Eu tenho aqui o princípio da continuidade normativo típica. Não há que se falar em revogação. Não ocorreu aqui a revogação formal e substancial da conduta. A revogação formal e material da conduta. Apenas a revogação formal. Deu para entender? E quando eu tenho apenas a revogação formal, eu não tenho abolício crimes. Professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que tem uma outra conduta aí. Aquele agente, que persegue a vítima com convites sexuais. Nesse contexto aí, ele vai se enquadrar aqui no 215-A? Não. Então em relação à conduta, essa conduta ocorreu abolício crimes? Não ocorreu.
Por quê? Porque aí o agente vai se enquadrar lá no artigo 65, que é perturbação da tranquilidade. Por quê? Porque aqui eu não tenho um ato libidinoso. E quando eu falo 215A, vem comigo. Ele fala o seguinte, ó, praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Eu vou chamar a sua atenção. Praticar contra alguém comigo. Praticar contra alguém. Então, nesse exemplo da masturbação, se o agente está praticando masturbação, né? No interior, se automasturbando, né? No interior de um coletivo, o coletivo está lotado, mas ele pratica esse ato. Agora, ele não visa a determinada pessoa, ele está lá igual um louco, mas não visa determinada pessoa. Eu tenho 215? Não. Professor, masturbação dentro do ônibus não vai ter 215, eu vi o exemplo. Não tem. Por quê? Porque aqui ele não está direcionando o ato dele para uma pessoa determinada. Aqui eu teria o ato obsceno. Deu para entender? Fica ligado. Praticar contra alguém. Se ele pratica e não tem pessoa determinada, eu tenho um ato obsceno. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, inclusive, esse 215A que vai cair na sua prova, por isso que a gente está jogando duro com esses artigos, é possível a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não é superior a 1 ano. Então, eu falava agora, exemplo, a masturbação em local público ou privado, sendo o ato direcionado a pessoa determinada. Caso a prática da masturbação seja em local público ou exposto ao público, sem que o ato seja direcionado a pessoa determinada, configura ato obsceno do artigo 233 do Código Penal, né, que é praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Eu chamo a sua atenção porque se o agente pratica um ato libidinoso e ele tem a concordância da vítima, não há que se falar em tipicidade da conduta, é claro. Desde que essa vítima aqui tenha a capacidade de consentir, né? Agora, desde que não seja local público ou exposto ao público. Não é isso? Por quê? Porque se for um local público exposto ao público, eu tenho um ato obsceno. Professor, não entendi. Aqui comigo. Então, se um casal está praticando sexo numa praça pública, eu tenho um ato obsceno. Agora, e aí a pessoa é maior, né? Tem capacidade de consentir, enfim. Agora, se ele está praticando, fazendo sexo com uma pessoa num local isolado, que não tem pessoas que passam por ali, né? Um local privado, né? Eu diria, inclusive, veja, não há que se falar em ato obsceno nesse contexto. Vem comigo na tela, tá? Vem comigo na tela, porque em relação a esse ato obsceno, já que eu citei o ato obsceno, eu vou lá no STF. Vem aqui. Eu vou no STF, porque eu tenho um julgado muito interessante do STF, num caso concreto, em relação ao ato obsceno. Uma peça, né, de teatro, os atores se apresentaram, enfim, e tem lá o diretor da peça. Só que a galera não gostou, todo mundo vaiou. Aí no final o diretor da peça tirou a calça, virou de costas para o público e mostrou as nádegas. E fez gesto com a mão e tal. Será que aí eu tenho um ato obsceno? Para o STF, não. Para o STF, esse contexto, olha bem, manifestou o direito de expressão. O STF entendeu com essa pegada. Foi uma reação dele em relação àquelas críticas que eles receberam lá no palco. Vem comigo na tela, decisão antiga, mas o STF já entendeu dessa forma. Já decidiu o STF que, dependendo do contexto fático, atos em tese considerados obscenos são indicativos da liberdade de expressão, notadamente nos dias atuais. Esse exemplo aí que eu te dei, se você consultar esse julgado aqui, você vai verificar isso, beleza? Tranquilo. Tá, e o beijo roubado? Ah, professor, é isso que eu queria saber, porque você falou beijo roubado e eu tenho decisão do STJ, vem comigo. Você tem até uma decisão do STJ, mas fica ligado nesse beijo roubado. Não foi um beijo, um cara que deu um selinho e correu, não foi isso. Que também, professor, isso também é beijo roubado, Mas cuidado com esse beijo roubado do STJ. Esse beijo roubado do STJ, o agente jogou a vítima ao chão, o agente colocou o joelho no peito da vítima, o agente colocou a língua na boca da vítima. Foi um beijo roubado, que eu diria agressivo. Deu para entender? Olha só o julgado. Então veja, o agente abordou de forma violenta e sorrateira a vítima, com a intenção de satisfazer sua lascívia, o que ficou demonstrado por sua declarada intenção de ficar com a jovem, adolescente de 15 anos. E pela ação que aplicou aqui, né, força, aplicando com força, não é isso? Um beijo, após ela ser derrubada ao solo e mantida subjugada pelo agressor, que a imobilizou, olha aqui, cara, como foi esse beijo roubado,
imobilizou pressionando o joelho sobre seu abdômen. Olha aqui como é. Foi diferente. Né? Tal configura 213. É aqui comigo. Entendeu como foi esse beijo roubado? Agora, na praticidade. Dia a dia de delegacia. Chega um caso em que o cara deu um selinho na mulher e correu. Ah, beijo roubado, STJ, estupro. Pelo amor de Deus, né? Princípio da proporcionalidade. É claro que eu acho que você vai ficar na dúvida ainda entre o artigo 65, que é a perturbação da tranquilidade, e o 215A. Por quê? Porque a pena 215A é de 1 a 5 anos, né? Por causa de um selinho. Ah, professor, mas não é sua filha, não é sua esposa. Pessoal, aqui eu estou fazendo uma análise técnica, não é isso? Eu não estou aqui... por isso que eu falo, o delegado tem que colocar a razão, o tecnismo, e tirar a emoção do coração. Inclusive, quando eu fiz agora uma live, né, você que deve estar assistindo agora, em relação ao caso do menino Miguel. Eu apresentei 3 correntes e me posicionei pelo homicídio culposo. Muito embora tenha sido também já filho de empregada doméstica, eu sei como o jogo é duro. Se eu colocasse coração, eu jogava lá no dólar eventual, essa era a verdade. Mas eu analisei de forma técnica. E aqui eu estou fazendo uma abordagem técnica, com o princípio da proporcionalidade. Tranquilo? Uma pena de 1 a 5 anos para aquele cara que deu um... Sabe? Agora, aquele selinho, deu ali, tirou um selinho ali e correu. Não é aquele que jogou a vítima ao chão, segurou os braços da vítima, forçou um beijo ali, meu irmão, é STJ, é estupro. Deu para entender? Então se liga aí. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque aí eu apresentei, né, como foi esse beijo roubado aí. Tá, joguei pesado demais nesse artigo que vai cair na sua prova, que é o artigo... que é o artigo 215A, né? 215A. Vem comigo aqui. Vem comigo. Vem comigo porque eu vou, agora, deixa eu dar um descanso antes da gente avançar aqui. Beleza? Tranquilo? Jogo duro, então, já retorno.